pessoal, vou mostrar para vocês agora o resultado das políticas de restrição ao acesso ao consumo do Michel Temer. Mostra para a direita, Jennifer. Isso é, mostra aqui na frente, no vídeo da frente, para pegar bem amplo isso. Isso é o resultado, gente, do aumento do combustível. Os caminhoneiros já estão começando novas greves por causa do aumento do combustível. E eu gostaria que vocês ficassem para vocês terem uma ideia do tamanho dessa greve, para vocês terem uma ideia do tamanho do prejuízo que o Brasil vai ter, exatamente porque o presidente está querendo descontar os erros administrativos dele nas costas de quem trabalha. O caminhoneiro que costuma ganhar aí mixaria por frete, o cara agora ele tem que deixar praticamente o dinheiro todo no combustível. Vocês lembram que há 2 anos atrás o diesel estava por volta de 2 e pouco, agora o diesel está chegando a R$4. Parece absurdo, mas é um aumento que reflete em toda a cadeia de suprimentos. Agora, qual que é o grande problema? O grande problema é que quando a gente tem esse aumento no diesel, não é só o caminhoneiro que não tem lucro naquilo que ele está fazendo, não. É lógico que o preço do frete aumenta. Se o preço do frete aumenta, o preço de absolutamente tudo que a gente tem dentro do país aumenta junto. E é engraçado que na semana passada, segura na mão, Jennifer, para não tremer muito, levanta assim. É engraçado que na semana passada eu fiz um vídeo falando sobre a inflação, né, e o governo Temer comemorando que não existe inflação, no entanto os combustíveis aumentam praticamente todos os meses. E aí vem uma parte de política estratégica que explica muito bem o que está acontecendo no Brasil. Aos poucos o Brasil está terceirizando, ou seja, mandando para fora do Brasil a parte relacionada à produção do diesel. Nós temos que concordar que nós brasileiros somos sim autossuficientes em termos de quantidade de petróleo, mas à medida que o Temer vai trabalhando no sentido de fechar as nossas refinarias, à medida que a Operação Lava Jato vai baqueando as empresas nacionais e as refinarias brasileiras vão fechando, mais e mais o Brasil vai ficando dependente do refino internacional. O aumento da produtividade, o aumento do consumo no Brasil incentivou a construção de novas refinarias. Aí a Operação Lava Jato começou, para conseguir tirar o PT do poder, atacar as refinarias, falando que as refinarias eram mau investimentos. Só que agora o que a gente nota é que a gente não tem uma quantidade de diesel suficiente para a demanda interna. Prova disso é que a gente tem aumento consecutivo. Se a gente tivesse uma quantidade excessiva de produção no diesel, ou seja, se a gente tivesse uma alta capacidade de refino conciliada com uma alta capacidade de extração do petróleo, uma coisa que o Brasil estava buscando antes do fenômeno Operação Lava Jato, com certeza hoje a gente estava vivendo uma realidade diferente. Aqui acabou um lado Aqui é onde acaba um lado, mas não acaba a greve. Do outro lado também está lotado. O pessoal marcou isso aqui como ponto central. E, de certa forma, a gente tem vários quilômetros e a promessa é que a gente tenha ainda muito mais pessoas aderindo a essa greve. E o que é o mais importante, gente? Essa greve não é uma greve dos caminhoneiros. Essa greve é uma greve da produtividade brasileira. Essa greve significa que hoje os produtos estão ficando mais caros, significa que hoje tem uma dificuldade maior de colocar os produtos na mesa do brasileiro, significa que absolutamente toda a cadeia produtiva está sendo, de certa forma, prejudicada com o aumento consecutivo no preço do combustível. Aí existe a crítica liberal que fala que a gente precisa, de certa forma, deixar que os preços se regulem. O governo não deve agir no sentido de propiciar uma maior capacidade de produção do diesel dentro da nação. Se o governo não for agir para cuidar para que a gente tenha maior disponibilidade de combustível, o que significa maior disponibilidade, significa menor preço, para que serve, sinceramente, o governo? O governo serve só para negociar voto do presidente com deputados para o presidente não ser processado? Ou o governo serve somente para receber lá os 30 e poucos mil reais, mais os centenas de milhares de reais
de verbas indenizatórias de gabinete, companhia limitada. Não, o governo deveria sim estar trabalhando não pelos especuladores e não pelos donos de banco. O governo tinha que estar criando políticas monetárias, políticas fiscais e políticas de produtividade para esse pessoal que está aqui, ó, que gostaria de estar trabalhando. Você pode ter certeza que os comentários agora, essa mesma turma que se manifestou pela saída da Dilma e foi exaltada por grupos como o MBL, grupos como Vem Pra Rua, agora que eles estão contra o governo Temer, certamente eles vão ser chamados de vagabundos, mas são pessoas que estão lutando por uma melhor qualidade de trabalho, lutando por melhores preços na matéria-prima do trabalho deles, que é o diesel, e automaticamente, com melhores preços na matéria-prima do trabalho deles, eles têm condição de gerar muito mais competitividade no mercado e proporcionar muito mais produtividade para a indústria nacional. E quando a gente pensa em produtividade na indústria nacional, gente, a gente pensa em mais coisa na nossa mesa, mais coisa na nossa casa, mais qualidade de vida para todo mundo. Isso aí é o resultado do investimento, né, do Temer em políticas que privilegiam bancos, políticas que privilegiam o refino do petróleo fora do Brasil, políticas que privilegiam, de certa forma, o capital internacional no controle das nossas atividades produtivas. Então, o que é muito importante nesse momento? A gente vive uma realidade hoje em que, infelizmente, o Brasil não apenas está vendendo o petróleo, o Brasil não apenas está vendendo a matéria-prima que serve para o trabalho daqueles caminhoneiros que estão parados, como o Brasil interrompeu a construção de novas refinarias, o Brasil interrompeu a construção das refinarias que foram ampliadas, projeto ampliado, logo após a descoberta do pré-sal, e o Brasil não interrompeu por motivos simples, o Brasil interrompeu por motivos políticos. Por quê? Porque eram projetos de um governo de esquerda e o governo Temer queria atacar esses projetos, o governo Aécio Neves, através da Operação Lava Jato, queria atacar esses projetos para ligar esses projetos a práticas de corrupção. Com o argumento da corrupção, eles venderam o pré-sal. Com o argumento da corrupção, eles interromperam a construção de novas refinarias. E com o argumento da corrupção, o nosso petróleo está sendo vendido para fora, refinado para fora. E o que volta para esses caminhoneiros que estão parados aí, ó, é um combustível cada vez mais caro. O Brasil tinha que estar refinando 100% do diesel no território nacional. Em contrapartida, o Brasil agora está desativando as nossas refinarias, o Brasil está vendendo as refinarias que a gente tem como patrimônio nacional, as que estavam em construção foram interrompidas as construções, e agora a gente tem uma quantidade menor do diesel nas mãos de quem precisa do diesel para trabalhar. E não pensem vocês, por favor, não pensem vocês que isso é um prejuízo exclusivo dos caminhoneiros e carreteiros. Isso é um prejuízo meu, isso é um prejuízo seu, isso é um prejuízo nosso. Porque com o diesel mais caro, toda a cadeia produtiva brasileira toma prejuízo. Com o diesel mais caro, todo brasileiro compra produtos mais caros. A diferença é que para os milionários, um pequeno aumento na taxa, no consumo com alimento, um pequeno aumento no combustível não faz diferença nenhuma. Mas para 99% dos brasileiros, que são pessoas que realmente trabalham, esse aumento vai fazer muita diferença. Então eu acho que agora o Brasil inteiro deveria seguir nesse caminho tomado pelos caminhoneiros, que é parar o Brasil, ou o golpe cai e eles devolvem o Brasil para os brasileiros, ou então o Brasil para, porque sinceramente não existem armas suficientes para escravizar uma quantidade de 207 milhões de pessoas. Vamos cair na real. Nós somos brasileiros que, pelo menos de direito, somos livres. Agora o que a gente tem que fazer é que a nossa liberdade se torne uma liberdade de fato. É parar de trabalhar enquanto o golpe não cair. E é o que eu posso falar, sinceramente. Eu fiquei abismado de encontrar o diesel a R$4 aqui na região de Belo Horizonte. E eu fiquei, sinceramente, é triste saber que o diesel aumentou, mas eu fiquei feliz de saber dessa atitude dos caminhoneiros de estarem agora parando para reclamar, porque eles pararam na época do governo Dilma
e parecia que eles iam deixar tudo para lá agora que o Temer está no poder. Mas tomara que as outras classes de trabalhadores sigam o exemplo deles e tomara que o Brasil inteiro entenda que o aumento no preço do diesel não é prejuízo exclusivo do caminhoneiro e do carreteiro. O aumento do preço do diesel é prejuízo meu, é prejuízo seu, é prejuízo nosso. Pode não ser prejuízo de uns deles, que é menos de 1% da sociedade brasileira. Muito obrigado, pessoal.